Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai dar início no PET 6, né? O penúltimo PET, né? Só vai até o PET 7. Na primeira semana do nono ano. Ele traz como temática, lá na página 64, né? E 65, que traz a atividade, traz a temática Negros e Indígenas perante a brutalidade da ditadura aqui no Brasil. Bom, a gente não estender muito por conta de alguns alunos terem não uma internet de cabo, mas aquela de dados móveis, então eu vou ser bem objetivo a partir das correções do PET 6 da primeira semana, porque o nono ano ele está trazendo questões mais complexas, questões maiores, né? Então vamos ser bem objetivo para a gente estar concluindo e todos os alunos terem acesso, né? Ter uma facilidade aí para visualizar essas videoaulas. Então lá na atividade número 1, na página 65, ele traz, leia atentamente o trecho abaixo. Ele vai trazer uma fala de um indígena, né? E lá na letra A ele pede: em 1967 foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Elabore uma ficha caracterizando a FUNAI, considerando seus principais objetivos. Em seguida, reflita esses objetivos estão sendo atingidos. Bom, então, qual que é o objetivo da Fundação Nacional do Índio, né? O significado aí da FUNAI. Então, eu coloquei um texto corrido, tá lá. Sua missão é coordenar e executar políticas indigenistas do governo federal, tá lá, protegendo e promovendo os direitos dos povos indígenas. Então tá aí, né? Então esses são os objetivos: promover direitos dos povos indígenas. Por isso que foi criada aí a FUNAI, a Fundação dos Indígenas. Porém, o que acontece? Ele pergunta: em seguida, reflita, esses objetivos estão sendo atingidos? A gente percebe que há até um conflito de ideias, né, de ideologia entre partidos políticos, né, recentemente, esse questionamento: por que indígena tem que ter direito? Não sei o quê, não tem essa briga, principalmente da ala esquerda com a ala direita, a ala esquerda querendo defender os direitos dos indígenas e a ala direita querendo colocar como, gente, todo mundo tem que ser igual aqui. Então, esse povo aqui, a gente tem que exterminar essa cultura indígena e eles têm que fazer o quê? Se adequar à cultura vigente do momento, né? Essa cultura que a gente pegou lá da cultura europeia. Então, a cultura dos povos nativos aqui, o que eles querem fazer? Terminar de exterminar como os portugueses fizeram quando chegaram aqui no Brasil. Então, tá lá, quando se trata das questões indígenas no Brasil, sabemos que gera bastante discussão, principalmente pelos governantes dos países. Não é eles que, o governo federal, não, são eles que vão promover essas questões, essas discussões sobre os direitos dos indígenas. Então, lógico que a gente tem que ver pelo lado político. Discussão essa que nos mostra que a cultura indígena não é respeitada como a FUNAI demonstra em seus objetivos. Poderia colocar como a FUNAI gostaria, porém o que ocorre? A gente vai ver um questionamento em um desses textos que até a própria FUNAI às vezes omite algumas situações, né? Ela não cumpre os seus deveres na íntegra. Então a gente não pode falar que a FUNAI é totalmente defensora dos direitos dos indígenas. Então a gente não pode colocar isso. Então, pelo menos demonstrem seus objetivos. O objetivo está ali. Por isso que a gente sempre fala: cuidado, o que está na teoria e o que realmente vai para a prática, não é? Temos aí a questão da Constituição de 88, que é a Constituição das Leis Brasileiras. Se você olhar ela na íntegra, top. Porém, na prática funciona daquele jeito? Não funciona. Então é isso que é o problema aqui no Brasil, né? Tem lei? Tem. Mas e na prática, funcionam essas leis? Então é isso que a gente tem que analisar. Lá na questão letra B, ele vem lá:
o líder indígena Yanomami Davi Kopeawa denuncia a ocupação das terras indígenas pelos governos militares. Quais foram os danos provocados a esses povos? Então, se você ler lá no texto suportezinho que ele traz, né, dentro da questão, ele vai falar sobre as mortes que ocorreram por conta dessas estradas. Então, eu retirei do texto como se fosse uma compreensão, como faz uma compreensão de texto. Trazer dados, né, que o textinho traz para a gente. Você vai encontrar lá, muitos foram, né, as mulheres, crianças e velhos que morreram entre nós por causa da estrada. Ou você poderia colocar várias mortes por conta do quê? Desse conflito entre as partes aí, não é? Entre os militares e os governos dos militares e os povos indígenas. Então morreram bastante pessoas. Então o foco é esse: morreram diversas pessoas por conta da construção dessa estrada. Letra C. Pesquise na internet ou com seu professor quais outros grupos indígenas foram perseguidos durante a ditadura militar no Brasil. Isso aqui tem diversos grupos, né? Porém, eu tentei colocar alguns, né? Não coloquei todos, em locais diferentes. Tá lá, ó, Cinta Larga, né? No Roraima, Guarimiri, né? Na Amazonas. É meio complicado a gente pronunciar isso, porque a gente não tem tanto contato com esse vocabulário, mas vamos colocar mais ou menos como que é pronunciado. Tapuiana, né, lá do Mato Grosso, Xetá, do Paraná, Paracanã, do Pará, e eu coloquei outros lá porque tem diversos outros. Se a gente ficar no caso, a gente vai encher o quadro inteiro de grupos indígenas, né? Visto que aqui no Brasil tem vários e vários grupos aí. Vamos lá para a questão número 2. Questão número 2, ele traz um pequeno textinho para a gente analisar. E na questão letra A, ele vem com a seguinte pergunta: a partir da declaração de Davi Kopenawa, pense sobre a importância de contar essa história de violência dirigida aos povos indígenas. Para você, qual a importância em se investigar e compreender a situação dos povos indígenas durante o período da ditadura militar? Civil-militar, né? Tá lá o trecho, né? Eu não sabia que o governo ia fazer estradas aqui. A autoridade não avisou antes de destruir nosso meio ambiente, antes de matar nosso povo. A FUNAI, que era para nos proteger, não nos ajudou. Por isso que eu coloco. Demonstra os seus objetivos, mas será que realmente ela cumpre, né? Hoje estamos reclamando, só agora que está acontecendo. Em 2013, olha, o ditadura militar terminou em 85, que vocês vieram aqui pedir para a gente contar a história. Quero dizer, eu não quero morrer outra vez, nem que isso faz parte dos costumes deles aí. Bom, então o que eu coloquei? Isso aqui é uma questão pessoal, né? E eu coloquei da seguinte forma: é o primeiro passo para amenizar os erros do passado, para que não venha ocorrer novamente. Eu, como historiador, né? O que a gente faz? A gente busca resgatar as experiências passadas, né? Para a gente estar solucionando problemas no presente e até mesmo no futuro, para não ocorrer mais esses acontecimentos, né, que não foram bons para ninguém, principalmente aí no caso desse aqui, para os indígenas. Várias pessoas morreram por conta de quê? Por conta de uma construção de uma estrada, né, visando somente o quê? Bens materiais para a elite local, né? Não respeitando os povos nativos que moravam ali, nem a sua cultura, né? Então é bem complicada essa situação, mas você pode colocar outras. Eu, como historiador, coloquei isso, né? A gente jamais pode esquecer isso, né? E sempre está relembrando a população sobre esses problemas, né? Você vai matar diversas pessoas por conta de
bens materiais, né, que vai ser fornecido aí nesse lucrativo, né, as questões econômicas esse acesso de um pedaço para o outro, né, de ruas, vias, né, urbanizar mesmo aquela região ali dos povos indígenas, né, se para isso precisar executar os indígenas, que executam, né, então o amor ao próximo aí não tem nenhum momento, né, não é valorizado. Lá na questão letra B, em Minas Gerais, você tem notícia de grupos indígenas que sofreram durante esse período. Pesquise sobre a história das populações indígenas de Minas Gerais durante a ditadura civil-militar. Compare as reivindicações desses grupos atualmente. Coloquei lá. O que aconteceu aqui em Minas Gerais? A gente percebe que tem pouca população indígena aqui em Minas Gerais, né? A gente não vê, assim, não é normal a gente ver indígenas no meio da população de Minas Gerais, principalmente nessa região do Triângulo Mineiro, quase a gente não vê. Então, eu coloquei o seguinte: foi um extermínio físico e cultural. A gente não vê essa população. A gente está morando num local onde anteriormente viviam nativos, né? Antes da chegada dos europeus. Agora a gente quase não vê. A gente vê só pessoas, né, que faz parte da cultura nacional brasileira, né? Aquele que tem uma cultura mais europeia. Tá lá. Foi um extermínio físico e cultural. Apesar disso, os poucos que sobraram buscam manter vivos seus costumes e seu pequeno território demarcado. O que é demarcado? Que o governo federal estipulou: olha, terras para vocês aqui, vocês não têm. Ah, mas eu sou o dono, eu sou o antigo dono. Não, mas eu vou marcar um pequeno território para você, aonde você vai poder viver e praticar os seus costumes, né? E na hora que vocês exterminar esse povo aqui, acabar, aí ele volta a ser brasileiro, né? Que é esse que é os interesses dos políticos locais e também federal: exterminar os indígenas e viver, né, só uma cultura homogênea, só dos brasileiros, né, que tem uma ideia assim, capitalista, que gosta de praticar preconceitos raciais e tudo mais, né? Tô brincando, pessoal, mas é isso. Eles não querem mais povos indígenas, né? Uma parte da política, e outra parte que eles pensam que tem que manter essa cultura porque eles são, né, os nossos ancestrais. Questão número 3. Ele traz outro texto, né, suporte, e vem: durante a ditadura civil-militar, quais foram as formas de violação enfrentadas pelas pessoas negras em nosso país? Então temos duas: a brutalidade dos povos negros e povos indígenas. Então, a partir de agora, questão número 3, sobre os povos negros, né? O que eu coloquei? Além das diversas práticas raciais, né, que a gente vê, né, exclusão, várias outras, os militares conseguiram distorcer o mito da democracia racial a seu favor e taxar os militantes de impatriótico. O que é impatriótico? Não é patriota. Pensa bem, tá lá. O que é essa democracia? Olha lá. Distorcer o mito da democracia racial. Ou seja, o branco, o negro, o indígena, todas as outras raças são iguais dentro do seu país. Isso é verdade? Não é? Quem tem mais direito aqui nesse período aqui? Se eles estavam querendo praticamente ter uma exclusão social do negro e do indígena, então aqui não é a mitocracia. Isso é o quê? É um mito. Quando a gente fala em mito, é gente o quê? Que não é verdade, né? Da mitocracia racial a seu favor, e taxaram os militantes de impatrióticos. O que eles pensaram? Ah, esse povo está reivindicando, esse povo está reivindicando, não é para eles terem direito. Eles têm sim. Então, eles estão brigando aqui por quê? Porque eles não é patriota. Então, se eles não é patriota, a gente tem que fazer o quê? Exterminar. Não é assim? O quartel, o exército não trata as pessoas que não obedecem a eles como o quê? Desertor. E o desertor tem que fazer o quê? Ser expulso do país, né? Tem que excluir, porque ele é o problema da nação. Então, o regime militar tratava esses povos como
desertor, né? Eles não podem viver aqui no grande quartel, né? No Brasil, né? Se é um regime militar, você tem que entender como se fosse um quartel enorme, né? No território brasileiro. E respeitar a hierarquia e as vontades dos governantes, que no caso aí são os militares. Questão letra A, né? Letra B. Quais foram as formas de resistências encontradas pelo movimento negro para enfrentar as práticas racistas da ditadura civil-militar? Então, no texto que ele traz como suporte, ele traz todas essas resistências, né? Essas reivindicações, como que desmistificação da democracia racial, não é? Não existe democracia, então ele está desmistificando, então ele está destruindo essa falsa, né, fala do povo militar, dos militares colocar, opa, não, aqui tem democracia, não tem não, essa fala aí não existe não, essa ideia aí não é colocada aqui no Brasil. O Brasil é totalmente, né, ele traz totalmente essa questão de separação, exclusão racial, né? Então a discriminação racial aqui ainda é grande, inclusive nos dias de hoje. Uma organização política da população negra, né? O que ele pensa? Se a gente tem que ter força, como que a gente vai ter força? Através do poder. E quem que tem o poder no Brasil? Os políticos. E em outros países também os políticos. Então, eles queriam uma organização política para estar reivindicando direitos, né? Porque são os vereadores, deputados, senadores que criam leis. Então, o que eles pensavam? Se a gente estiver lá, a gente pode dar a ideia de leis, né, que favoreçam também, que buscam a igualdade entre essas raças aí, né, para a gente tentar o máximo possível fazer o quê? Buscar justiça social. Organização do sindicato, que é sindicato para lutar pelos direitos. E partidos políticos, né, que é isso que eles pretendem, né, através do sindicato, depois formação ou junto, né, formação de partidos políticos para lutar, para defender essa causa aí desses povos do movimento negro aí. C. Quais pontos do programa de ação acima foram conquistados em nosso país? A gente percebe que não foi totalmente construído, mas já é um passo. Primeiro, a desmistificação de democracia racial brasileira. Isso foi adquirido em partes. Tem gente que acha o contrário ainda, né? Porque, no entanto, que a gente vê várias pessoas preconceituosas aqui no Brasil. Porém, essa desmistificação da democracia racial é algo que já, né, ela já acontece, ela já está tirando, principalmente uma parte que realmente é um ser humano digno. Ele sabe que isso aí ainda não aconteceu, né? Mas ele vai sempre estar buscando para fazer o quê? Para isso realmente acontecer. Quebrar isso aí e buscar uma sociedade mais justa e igualitária. Organização política acontece, a gente percebe que tem partidos políticos que têm negros, né? A gente viu tela nos Estados Unidos, o Obama, aqui no Brasil, diversos políticos são negros, né? Então isso já conseguiram, né? Como é que ele coloca lá? Essa conquista já tem, né? Porém, ele não é a sua totalidade, porém eles conseguiram várias vitórias contra isso. E outra coisa é a introdução do estudo da África no Brasil nos currículos escolares. A gente percebe que hoje em dia, o que ocorre? O estudo da cultura africana ela é obrigatória nos estudos escolares, seja para vocês do ensino fundamental, médio e curso superior. Eu, como professor de história, quando eu entrei, ela já começou a valer, né? Eu era obrigado a ter essa disciplina no curso de história. Na minha época, lá atrás, ele não tinha tanta preocupação. Porém, a gente percebe ainda que nos estudos, no dia a dia, como eu falei, existe isso na teoria, mas na prática, realmente, isso acontece. A gente percebe que, apesar de ser lei, muitos professores não trabalham essa linhagem. Então, é outra coisa que a gente tem que
estar sempre reivindicando para realmente sair da teoria para ir para a prática. E a última questão de letra D, o que ainda precisa ser conquistado? É o que a gente acabou de falar. Colocar em prática as leis que constam na nossa Constituição, que foi elaborada em 1988. Acabou o regime militar em 85, e em 88 eles criaram as novas leis do Brasil. Dentre elas, podemos destacar o artigo 3º, que vem o artigo 3º, olha lá, promoveu o bem de todos, não é branco, negro, todos, tudo junto, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e outros. Então, essa é a busca, né? É isso que a gente tem que conquistar. Se uma pessoa é digna, né? É uma pessoa humana, uma pessoa bacana, ele tem que partir dessas ideias, sempre estar respeitando o próximo. Isso se chama cidadania, né? O que a escola tenta formar os seus alunos, né? Criar essa ideia de cidadania. A pessoa ter, né? A ideia de que o melhor para nós é o quê? É viver em uma sociedade justa, né? Justa e igualitária. E para isso, a gente tem que promover o bem de todos, sem excluir ninguém. Bom, pessoal, então, essas questões são a correção que faz parte do PET 6 da primeira semana. Então, na próxima semana, a gente dá início à segunda semana, beleza? Então, na próxima semana, a gente dá início à segunda semana, beleza? Um abraço e até a próxima.